Boa noite, me chamo Bárbara da Silva, estou no curso de Ciências Biológicas no 4º período na Universidade Unig e hoje eu estou apresentando uma aula referente à divisão celular. Nós sabemos que a divisão celular existe mitose e meiose. Porém, a nossa primeira aula de hoje será sobre mitose. Fizemos um quadro para a apresentação da fase da mitose. Na verdade, eu fiz um quadro para apresentar as fases, né? Porque são várias fases e eu estarei apresentando. Mas antes disso, eu quero apresentar sobre a interfase. A interfase, ela corresponde à maior parte desse ciclo, sendo um momento de grande atividade metabólica e também do crescimento celular. A mitose, por sua vez, é mais curta e é quando se observa a divisão da célula em 2 células filhas. O ciclo celular é composto de interfase e mitose. Eu fiz aqui um quadro, vê se vocês conseguem observar. Fiz um quadro com o ciclo. Estão conseguindo ver? Tudo bem? E aqui eu vou apresentar para vocês sobre a fase sobre as fases. Na mitose, na verdade, o que significa mitose? Vamos passar um pouquinho sobre o que significa mitose. Mitose é um processo de divisão celular no qual uma célula se divide em 2, produzindo 2 células idênticas, praticamente iguais, né? Idênticas. E nessa mitose, dentro dela se divide em 4 fases. O que seriam essas fases? Primeira fase, profase. Segunda fase, metáfase. Terceira fase, anáfase. E a 4ª, telófase. Estarei passando um pouquinho de cada uma para que nós possamos entender melhor essa divisão celular. Mediante que, quando se divide, geram 4 fases dentro da mitose. Tudo bem? Na profase, os cromossomos, como eu posso dizer, começam a se enrolar, os nucleolos desaparecem gradativamente, e desaparecem. E então, no citoplasma, os centríolos migram para direções opostas. E aí vem a carioteca, se rompe e os cromossomos se espalham no citoplasma. Na maquete que eu fiz, vou passar um pouquinho para vocês, para ver se vocês conseguem visualizar a profase. Aqui é a profase. Os cromossomos começam a se enrolar, os nucleolos desaparecem gradativamente e no citoplasma migram para direções opostas.
E então a carioteca se rompe e os cromossomos se espalham no citoplasma. Aqui é a maquete com a apresentação dessa fase, que é a profase. Logo depois, vem a metáfase. A metáfase, com o rompimento da carioteca, o centro da célula é ocupado por um conjunto de fibras, que denomina-se aparelho mitótico. E nesse aparelho mitótico, os cromossomos unem-se aos polos da célula por meio desse aparelho mitótico, e a seguir ocorre a divisão do centrômero e a separação das cromatídees, que passam a ser chamadas de cromossomos irmãs. Após essa separação das cromatídees, vem as anáfases, que são as cromatídees irmãs que se separaram e unem-se aos polos por meio de fibras cromossômicas. Quando os cromossomos atingem os polos da célula, termina a anáfase e começa a telófase. Deu para compreender? Vamos repetir. Depois que termina a fase da metáfase, que teve a divisão do centrômero e as separações das cromatídees, que passam a ser chamadas de cromossomos irmãos, vem a anáfase. E a anáfase, as cromatídees se separaram e unem aos polos da célula por meio dessas fibras. E então, os cromossomos atingem os polos da célula e aí termina a anáfase e começa a telófase. A telófase tá bem aqui em cima. A telófase, que são as vesículas resultantes da fragmentação da carioteca, começam a se concentrar em torno dos conjuntos cromossômicos, formando novas cariotecas. Os cromossomos se descondensam e os núcleos reaparecem. E então essas fibras do aparelho mitótico também desaparecem. E o citoplasma se divide em dois. Se divide em dois. Estão vendo aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos repetir. Então, vamos recapitular. Vamos tirar uma fotinho aqui da nossa maquete com o ciclo. Porque aqui, ó, logo de início, tem o ciclo, né? Que é a interfase, para começar as etapas, né? As 4 fases dessa divisão celular, que é a mitose. Uma das divisões celulares, na verdade, né? Que eu acredito que na próxima aula nós estaremos apresentando meiose. Certo? Vamos explicar mais um pouco aqui no quadro. Estão conseguindo ver? Se tiver um pouquinho apagado, a gente tenta ajeitar. Para vocês conseguirem ver o que foi explicado. Começou a primeira etapa, existe a primeira etapa da duplicação dos cromossomos e produção de cromatídees irmãs. Aí nós pulamos para a interfase, como eu já falei, né? Seria a interfase. Tá aqui. Aí existe esse ciclo. Interfase, profase, metáfase, anáfase e a telófase. Alguma dúvida?
Tudo bem? Deu para ver as fases? Vou passar mais um pouco aqui a nossa maquete. O que seria na fase da telófase citocinese? Vamos ver o que seria a citocinese? Porque a citocinese ela ocorre na etapa 6, que já consta na formação de membranas entre as células filhas. Vocês conseguiram visualizar, não conseguiram? No quadro? Vou apresentar para vocês o que seria a citocinese. Tô falando aqui, ó, dentro da telófase, que é a formação de membranas entre as células filhas, citocinese. A citocinese não é mais do que a divisão do citoplasma de uma dada célula de forma a originar duas células idênticas e funcionais. É o que acontece na telófase. Isso é citocinese. Essa fase de divisão entre duas células que se originam idênticas e funcionais. Voltando um pouco aqui para a interfase. A interfase, na verdade, como é que é o processo da citocinese? Dentro da telófase, que eu achei todas interessantes, mas eu gostei muito dessa fase aqui, que é, na verdade, uma fase final de todo esse ciclo. Esse ciclo das fases da mitose, o ciclo final é como se ela fosse um término, mas um término para iniciação novamente desse ciclo. Dá-se a entender que encerrei a fase da telófase. Dá-se a entender que se eu recomeçar essa fase da mitose, eu vou ter um quadro novo de duplicação dos cromossomos e produção de cromatídeos irmãs. O que seria cromatídeos irmãs? Cromatídeos irmãs, vamos ver o que seria cromatídeos irmãs? Para nós entendermos melhor sobre a fase inicial, a primeira etapa, a interfase, a profase e metafase. Essa cromatídeos irmãs, ela, na verdade, quando ela se separa na metáfase e acaba a passar esse chamado de cromossomos irmãos, que seria cromatídeo? É quando durante a mitose as cromatídeos permanecem unidas pelo centrômero e são chamados de cromatídeos irmãs. Uma cromatídeo irmã é uma das duas cromatídeos do mesmo tempo no mesmo cromossomos unidas. É isso. Cromatídeo. E assim, cada um dos filamentos de DNA formado pela duplicação de um cromossomo dura a fase S ou síntese da interfase. Deu para entender? Eu acredito que vocês conseguiram compreender que durante a mitose essa cromatídeo ela permanece unida pelo centrômero, são chamadas de cromatídeos irmãs. E uma cromatídeo irmã é uma das duas cromatídeos do mesmo cromossomo, unidas por um centrômero comum.
Um par de cromatídeas irmãs é chamado de diade. Depois que essas cromatídeas irmãs elas se separam durante a anáfase da mitose ou anáfase 2 da meiose, durante a reprodução assexuada, elas são novamente chamadas de cromossomos, cada uma com a mesma massa genética. Cada uma com a mesma massa genética e de uma das cromatídeas individuais que constituem os pais. Deu para compreender? Vamos ver aqui. Sobre essa profase. A profase, ela migra dos cromossomos duplicados até o plano equatorial da célula e desintegra da membrana celular completamente. O deslocamento da metáfase. A metáfase desloca das cromatídeas irmãs e de cada cromossomo duplicado até polos opostos das células. Dá para se perceber que houve uma centralização depois que houve esse deslocamento das cromatídeas irmãs de cada cromossomo duplicado até polos opostos da célula. Opostos. Na fase dessa descondensação dos cromossomos e formações de novas membranas nucleares. Dá para perceber aqui no desenho, certo? Vamos passar mais um pouquinho aqui a nossa maquete para nós encerrarmos a nossa aula. Então aqui é o ciclo, interfase, profase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem? Eu acredito que em poucos minutos eu consegui passar algo para vocês. Caso de dúvida, retornaremos a falar sobre essa aula de mitose. E como eu falei, a mitose é uma divisão, um processo de divisão celular. E existe nessas divisões tanto a mitose quanto a meiose. Acredito que estaremos trazendo outras aulas sobre isso, inclusive sobre meiose. E como eu afirmei, a mitose é um processo de divisão celular pelo qual uma célula se divide em duas e produz duas células idênticas e tem 4 fases: profase, metáfase, anáfase e telófase, cada um com sua função, cada um com a sua especialização, e são fases das células que nos atraem a estudar mais, a querer aprender mais pelo ciclo de vida da célula. Tá bom? Eu acredito que vocês entenderam cada ponto forte dessas fases e dessas etapas. Espero que vocês venham continuar pesquisando, que aqui só foi um pouco do que pude passar para vocês nessa aula. Vou agora filmar melhor a nossa maquete, que eu fiz com carinho para vocês. Qualquer dúvida é só falar. Vou filmar aqui agora melhor para vocês.
interfase, profase, metáfase, anáfase, telófase. Um grande beijo, boa noite, até uma próxima aula. Vou filmar aqui melhor para vocês. Beijo!